E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre os irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Pode sentar. O apóstolo Paulo dá uma explicação muito profunda, um assunto um pouco complexo para muitos, mas o apóstolo Paulo está falando de um cuidado de Deus com aqueles que ele conheceu antes, muito antes. Ele diz que todas as coisas, sem tirar as coisas ruins, os momentos difíceis, desastres da vida, doenças, mortes, ele disse que todas as coisas contribuem. A palavra contribuir vai favorecer todas as coisas que acontecem na vida de um escolhido predestinado por Deus. Contribuem, favorecem. Para uma condição melhor, vamos dizer assim, para um bem maior. Então o apóstolo Paulo, ao terminar este versículo, ele entra numa outra parte, não dando explicação por menores, mas ele diz: porque os que dantes conheceu, ele diz, os que dantes conheceu, predestinou, chamou, justificou e glorificou. Quando que Deus conheceu alguém para predestinar a sua vida para a glória dele? Ora, um pouquinho adiante, Paulo prosseguindo nesse texto. Eu vou ler o versículo 31 em diante, mas eu vou voltar aqui. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Deus, o que ele tinha de mais precioso no céu, ele entregou para nós sermos salvos. Será que Deus é igual ao homem, que tem que ficar adivinhando quem é o dele e quem não é dele? Será que Deus criou o homem no ventre da mulher? Os irmãos vejam bem que a palavra de Deus, ela tem poder, ela tem força, mas nem todos conseguem tocar neste poder. Nós sabemos que existem fios que passam na rua de alta tensão. Só pessoas capacitadas sabem lidar com aquela alta potência que passa ali. Os demais mexem nos fios de casa. E olha lá que tem gente que nem põe a mão no 110 de casa, né?
Assim é a palavra de Deus. Tem pontos na palavra de Deus, é de grande poder e autoridade. Glória a Deus. Dê um pulo para o capítulo 9, por favor. Paulo diz no versículo 1 em diante: em Cristo digo a verdade, não minto, dando-me testemunha a minha consciência e no Espírito Santo, que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, porque eu mesmo poderia desejar ser separado de Cristo por amor dos meus irmãos, que são meus parentes segundo a carne. Paulo está falando dos judeus, que são israelitas, dos quais é a adoção dos filhos, e a glória, e o conserto, e a lei, e o culto, e as promessas, dos quais são os pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos. Deus bendito eternamente, amém? Não que a palavra de Deus haja faltado, porque nem todos os que são de Israel são israelitas, mesmo que são parentes, são descendentes, são donos da promessa, ou seja, foi feito a eles primeiramente a promessa. Nem por serem descendência de Abraão são todos filhos, mas em Isaac será chamado pela descendência. Eu sempre explico para os irmãos, em Isaac, no modelo, naquele estilo, no que aconteceu, no episódio, no que aconteceu naquele ato ali está a descendência dos filhos de Deus. Como, pastor? Ainda não entendi. Bom, Abraão não tinha condição de ter filho. Deus fez uma promessa, que a mulher dele, mesmo fora da condição de gerar, e ele também, eles teriam um filho dado por Deus, ou seja, um filho prometido, um filho sem o poder da carne. Então, quer dizer que os filhos de Deus não são exatamente israelitas ou gentios, mas aqueles que são chamados. É o que ele falou antes, lá no capítulo 8, lá eu estou juntando para os irmãos, porque às vezes você lê um texto, o livro, por exemplo, de Romanos, é muito complicado. Você tem que ler e voltar, porque Paulo fala uma coisa aqui na frente, ligando com o que ele falou antes. Ele falou sobre os que dantes conheceu. Jesus vai dizer naquele dia: eu nunca te conheci. Irmão, você foi conhecido antes de você entrar no ventre da tua mãe. Aleluia. Vocês foram conhecidos antes de entrar no ventre da mãe de vocês. Quem foi que falou isso? Foi Deus. Deus disse isso a Jeremias, no capítulo 1, versículo 5: antes que te formaste no ventre, eu te conheci. Aleluia. Paulo diz: os que Dante, antes da fundação do mundo, os que Dante conheceu, predestinou. Por quê? Foi lá atrás, antes da fundação do mundo, que houve a escolha por causa das obras, não porque Deus gostou mais de um e do outro não gostou. É porque nós não lembramos de onde viemos. Nem essas crianças sabem o que estão fazendo e vão fazer. Mas os que Dante conheceu, predestinou. Vamos falar sobre a predestinação na vida de Jeremias? Jeremias disse para o Senhor: Senhor, isso eu não sei falar porque eu sou uma criança. Não diga isto, que tu és uma criança, porque antes que te formasse no ventre eu te conheci, antes que saísse da madre eu te santifiquei, e as nações eu te dei por profeta, e aonde eu te enviar tu irás, e o que eu mandar você falar, você vai falar. Acabou. Aí depois Jeremias, já de adulto, conhecedor, está lá no livro de Jeremias: eu sei, Senhor, que não é do homem que caminha o dirigir os seus passos. Jeremias, agora você sabe. Muito bem, é bom que você aprenda isso. Então Paulo disse: os que dantes conheceu, também os predestinou. Claro que predestinou, porque aos que creram em Cristo antes da fundação do mundo, aqueles que não crucificaram Jesus. Porque lá no Apocalipse diz que Jesus foi morto desde a fundação do mundo. Quando houve a transgressão, quando houve a revolução dos céus, nós não lembramos, nós fomos banidos da glória de Deus, nós somos destituídos da glória de Deus. Nós somos enviados a um lugar muito longe, a terra não existia. Então Cristo foi lá naquele poço onde não havia mais a água da palavra, onde não havia o Espírito. Foi lá e anunciou o plano de Deus, mas muita gente não crê.
E os que não creram foram separados, predestinados para a perdição. Não porque Deus não quis que eles perdessem, eles escolheram. Romanos 9, versículo 21. Ou não tem moleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? E que diremos, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos, plural, os vasos da ira, preparados para a perdição? Vaso de barro, isso aqui está, irmãos. Pessoas são preparadas, nasce aqui, nasce ali, nasce... Deus é que põe eles em cada um, mas são pessoas perdidas. O diabo semeou eles lá atrás. Estão semeados no mundo. Preparados, eles estão preparados para a perdição. Eu preparei este livro para eu cantar, preparei esse instrumento para tocar, preparei este tapete para pisar, preparei o alicerce para construir em cima, preparei o ímpio para a perdição. Mas porque eles escolheram. O Senhor só conheceu aqueles que se identificaram com a verdade. Certamente, irmãos, a palavra não fala por menores, mas Cristo anunciou o plano de Deus em construir a terra e mandar todo mundo para cá para passar um tempo de sofrimento. Versículo 23. Para que também desse a conhecer as riquezas da sua glória nos vasos de misericórdia, que para a glória já dantes, aleluia, já dantes, muito antes, já dantes preparou, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Aleluia, aleluia. Ele preparou, ele chamou, ele conheceu, ele preparou, predestinou, preparou e predestinou, a mesma coisa. Preparou, predestinou, aleluia, chamou, aleluia, justificou e glorificou, vaso da misericórdia, aleluia, glória a Deus. Agora vejam bem que esse texto do capítulo 8, naquele finalzinho para o capítulo 9, Paulo está falando que a eleição não é por status judeu, porque eu sou judeu, porque lá no céu não havia nem judeu, e nem grego, nem americano, nem japonês, mas nós éramos um povo só de Deus. Quando o diabo se revoltou nos céus, derrubou uma classe de anjos e derrubou nós também. Nós, por sermos menores, tivemos uma chance de ouvir Cristo pregar. E ele foi e pregou os espíritos em prisão. E aqueles que creram nasceram predestinados, nasceram trigo para a vida eterna. Mas aqueles que crucificaram a verdade, aqueles que crucificaram o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, aleluia, e escolheram a esquerda, e escolheram a perdição, aleluia, são estes os vasos da ira preparados para a perdição. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas, como aquele homem que a mãe dele orava por ele nunca foi cristão. Os dois homens vieram matá-lo. O que estava matando ele estava tão possesso e endemoniado. Ele disse no testemunho dele que o homem dava um tiro, bebia o sangue dele, que já estava jorrando por aqui. Um tiro pegou no olho, pegou no cérebro e rompeu a sua massa cefálica. Ele estava morrendo. Ele tinha um homem sendo um homem muito forte, ele não morreu rapidamente. E o homem deu uma gravada por trás dele enquanto segurava ele. E o homem dizia: eu vim do inferno para te matar. E o homem bebia o sangue dele. Esse homem morreu na impiedade, no pecado, porque ele estava num lugar lá de festa, na festividade, no pecado dele. Deus tinha revelado a sua mãe que iria levantá-lo da sepultura. Este homem estava morto, já nas câmeras geladas. Quando o homem puxou a gaveta para tirá-lo, segundo o testemunho, ele colocou uma perna, um braço para fora e mexeu, e o homem saiu apavorado dali. E contando, ele disse que o Senhor o trouxe do abismo. Mas a Escritura
Escritura diz no livro de Romanos, no livro de Hebreus, que ao homem foi concedido morrer uma vez, a Deus nome no finalzinho, vindo depois o juízo. Irmãos, se ao homem foi concedido morrer uma vez, depois da morte segue-se o juízo, então por que este homem teve esse privilégio? 9:27 que disse: e como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Segue-se o juízo. A pergunta é esta: como este homem teve o privilégio então de ressurgir da morte, a qual lhe afetou estando ele no pecado, para servir e adorar a Deus? Porque ele era predestinado para a salvação. Sei que isso confunde a muitos e a mente e o coração das pessoas, por não terem uma revelação divina e acharem assim: bom, se eu sou predestinado, então eu posso fazer tudo errado, que Deus vai me salvar. E quem te disse que você fazendo tudo errado, você é predestinado? Esse foi um caso à parte. Mas se Deus criou a laranja para dar laranja, ela terá que produzir laranja em seu tempo. Se Deus fez pericarambola ou a mangueira para dar o fruto na sua estação, ele dará o mesmo fruto que foi destinado, predestinado para aquilo. A Bíblia diz aqui, Paulo falando, que nós somos vasos de misericórdia, que nós fomos preparados para a glória de Deus. Então a palavra do Senhor, ela nos ensina que Deus tem um cuidado tão grande, que as coisas que acontecem na vida de um chamado, de um escolhido, de um conhecido, de um predestinado, até os momentos difíceis de provações e perdas e dificuldades, contribuem para o bem dessas pessoas que amam a Deus e daqueles que são chamados, aleluia, pelo seu decreto. Vou ler de novo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Agora diga para mim o que significa a palavra decreto, decretado. Tem dicionário aqui, se vocês quiserem olhar. Você não sabe o que é um decreto? É uma ordem feita antecipadamente, algo que vai realizar ainda. Pastor, mas é um decreto da salvação. Negativo. São pessoas decretadas para crer e ouvir, e aceitar e receber a salvação. Por isso que é pelo Espírito Santo, nem por força nem por violência, porque o Espírito Santo conhece aqueles que são de Deus, e Ele só vai converter os justos. Ele não vai convencer ímpio. Está cheio de escrituras. Daniel 12 diz que nenhum dos ímpios vão entender. Nenhum dos ímpios vão entender. Nós clamamos a Deus para Deus salvar aqueles que estão do lado de fora, que pertencem a Ele. Nós entendemos o que Jesus disse lá em João, no capítulo 17, quando Ele ora pelos seus discípulos. Ele diz: Pai, eu não rogo pelo mundo, aleluia, eu rogo por aqueles que me deste, e por aqueles que vão ter a palavra dos meus discípulos, aleluia. Está muito bem definido ali a oração de Jesus. Jesus não roga por ímpio, Jesus não roga pelo mundo perdido, Ele roga pelos seus discípulos e por aqueles que vão crer. Vocês querem ver? Abre lá João 17. Vem comigo, aleluia.
Bendito seja o Cordeiro de Deus. João 17, irmãos, versículo 9, 17, 9, depois 20. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo. Está aqui, pode ler. Eu rogo por eles. Eu sou uma pessoa que gosta de ler e prestar muito atenção no poder da palavra, o poder que a palavra tem. Não importa o que estão aí ensinando ou a interpretação que tem dado erroneamente a muitas pessoas, porque também as pessoas não podem decifrar se o Espírito Santo não quiser revelar. Eu rogo por eles, está bem claro aqui. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quer ver outra profundidade nessa oração? Aleluia, glória a Deus, aleluia, bendito. Versículo 6: manifestei o teu nome aos homens, aos homens que do mundo me deste. São pessoas salvas que estavam no mundo, eram teus. Só esta palavra aqui diz muita coisa. Eram teus. Veja bem, Jesus disse assim: ó, Pai, manifestei o teu nome a esses homens. Eles estavam lá no mundo, eles eram teus. Quer dizer, antes de eu manifestar o teu nome para eles eram teus. Aleluia. Quando que nós éramos de Deus? Antes da fundação do mundo. Preste atenção, irmãos, o assunto é complexo, é complicado, mas é maravilhoso. Se você prestar atenção, você vai entender. Eram teus e tu nos deste. Versículo 20. E não rogo somente por estes, pelos discípulos, mas também por aqueles que pela sua palavra, ou seja, a palavra que os discípulos iam pregar, hão de crer em mim. Jesus fez oração direta a escolhido. Jesus fez oração direta a escolhidos e predestinados. Jesus não roga pelo mundo, nem eu rogo pelo mundo. Eu rogo por aqueles irmãos que estão do lado de fora ainda. Eu não clamo a Deus para Deus converter porco, jacaré, cascavel, mas ovelha que está com a sua lã suja lá fora. Aleluia. E o Senhor nos ensina a detectar quando a pessoa é de Deus, pelo menos quando ela está se aproximando. Quando chega a hora de você pregar para ela e ela começa a manifestar. Agora, tem pessoas que se emocionam, tem pessoas que choram, recebem até alguma bênção, algumas curas, mas ela não permanece no caminho, não se sujeita a um pastor. Está cheio de crente que não quer se sujeitar mais a pastores. Formam seus grupos, estão saindo por aí, fazendo Cristo em casa, Cristo na internet, Cristo na televisão, mas não querem congregar mais. Esse é um sinal da apostasia. Não deixai a vossa congregação, como é costume de alguns, está lá no livro de Hebreus 13. Sujeitai aos vossos pastores, Hebreus 13, porque velam pelas suas almas. Sujeitai aos vossos pastores, segui o exemplo dos vossos pastores. Márcio, eu queria até falar isso com o Márcio. O pessoal está só falando, Márcio é pastor. Márcio não é o pastor lá. Márcio é evangelista. Porque lá não é, na verdade, uma igreja a qual ele tem responsabilidade de fazer muitas coisas que ele não pode. Mas é um trabalho de evangelismo, porque vai muitas pessoas de fora. E vem os velhos, morrem um bocado, vem outro. Então é um trabalho evangelístico. Por quê? O pastor tem que dar um exemplo em muitas coisas. E tem uma responsabilidade muito maior, porque tem que organizar muitas coisas, tomar conta de um grupo de irmãos em determinado lugar, de uma maneira mais completa. É diferente. Dirigente de culto, como é chamado hoje em dia, não é pastor, mas é consagrados a pastores, pessoas que fazem culto, não sabem dar estudos bíblicos, não têm a mesma capacidade, a revelação e a unção de Deus. Então é muito importante nós entendermos isso, porque Deus colocou cada um de nós numa posição privilegiada, cada um dos irmãos. Satanás cobiça isso, querendo tirar um de um lugar, outro do outro. Quantas pessoas se sentiram fortalecidas, não é? Porque outras lhe profetizaram coisas que não vinham de Deus.
Eu tenho falado isso, que o inimigo tem procurado tirar as peças do corpo de Cristo e colocando em lugares diferentes. Mas o que Deus determinou, o que Deus predestinou, Ele tem cuidado para que cada coisa fique no seu lugar, para que haja bênção completa, para que o Espírito possa operar segundo a justa operação de cada parte. Ou seja, cada irmão com fidelidade na sua posição, o Espírito Santo opera na igreja, maravilha. E aí, irmãos, o inimigo é envergonhado, porque, irmãos, na verdade, Deus não vai deixar que, se o irmão ou a irmã na presença do Senhor, venha cair numa situação em que você vá ao inferno, porque se o irmão, sendo sincero e amando ao Senhor, as coisas que vão te acontecer será para o teu bem, porque Ele te conheceu, porque Ele te chamou, predestinou e chamou. Deus só chama quem Ele predestinou, irmãos. E vou dizer, irmã, aquele dia todo o irmão e irmã que cumpriu o seu trabalho, por pouco que acha que seja, porque todo o trabalho feito pelas mãos do Senhor é muito, o pouco com Deus é muito, o que parece ser pouco é muito. O nosso trabalho não é vão no Senhor, contanto que seja e esteja na direção, e que seja da vontade de Deus e na direção do Senhor, não escolhendo nós pela nossa vanglória ou vaidade, mas deixando que o Espírito nos conduza naquilo que Deus traçou, predestinou em nossas vidas. Tem muitas pessoas que acham difícil esse assunto de predestinado. Abra no livro de Isaías, eu já mostrei isso para os irmãos. É só para os irmãos fazerem uma ligação aqui com o que Paulo está falando a respeito de nossas vidas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Isaías 46, 10 em diante, que diz assim: que anuncio o fim desde o princípio, algo predestinado. Eu anuncio o fim desde o princípio, algo predestinado. Deus não é adivinho, Deus não está adivinhando e falando para você a profecia adivinhadora do que vai acontecer no futuro. Ele está dizendo o que vai acontecer do que Ele determinou, que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Desde a antiguidade. Antiguidade é coisa muito distante, centenas, milhares de anos. Eu vou anunciar para vocês coisas que vai acontecer daqui 2, 3 mil anos, porque eu farei acontecer. Deus só faz acontecer porque está dirigindo as coisas, está predestinado. Algo está predestinado. Nesse dia, daqui a 3 mil anos, no dia tal, na hora tal, eu vou fazer nascer um homem e vou fazer nascer uma mulher em lugares diferentes. Eles vão aprender o meu caminho, eles vão glorificar o meu nome. Tudo traçado. Ninguém faz escapar. Está predestinado. Aceitem ou deixem de aceitar, mas a vida do homem está predestinada ou para a salvação ou para a perdição. Quem é salvo vai produzir fruto de salvo, quem é perdido vai produzir fruto de perdido. E a lei de Deus, a lei continua de pé. Nós recebemos a graça para obedecer a lei, aquela que é necessária, que não foi transformada nem mudada. A lei sofreu mudanças por causa do novo sacerdote, mas ficou mais grave em algum ponto de vista, não é? Desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que eu digo, o meu conselho. Presta bem atenção na palavra, está muito claro aqui. O meu conselho será firme. O conselho que ele está falando aqui, que no futuro vai ficar firme, será firme, e farei toda a minha vontade. Aleluia. Que chamo a ave de rapina desde o Oriente, e o homem do meu conselho desde terras remotas. Porque assim eu disse, aqui está assim, porque assim o disse, eu disse sobre aquele assunto, porque assim o disse, e assim acontecerá. Eu determinei e também o farei.
quem pode mudar? Mas o homem vive por livre-arbítrio. Vive mesmo? Então o homem vai mudar os planos de Deus e até os projetos do diabo que Deus determinou que ele viesse sobre a terra. Quem chamou o anticristo para dominar por 7 anos? Quem chamou? Quem o levantou? Quem o preparou? Foi o Altíssimo Deus Todo-Poderoso para o governo daqueles que não querem se levantar contra o anticristo. Eu não sou a favor deles não, porque são pecaminosos, mas foi Deus que levantou eles. Eu vou resistir uma coisa que Deus está trazendo? Deus levantou Nabucodonosor em figura do anticristo. Deus disse, naquela época diferente, que aquele que se colocasse seu pescoço debaixo do jugo do rei de Babilônia teria sua alma por livramento, por despojo. Agora a ordem de Deus é esta: que aquele que não for achado em santidade suficiente na hora do arrebatamento vai ficar ali. E se quiser receber a vida eterna, não deve se sujeitar à marca, nem o número, nem o nome da besta. Viva se puder durante 7 anos sem poder negociar, comprar remédio, comprar água, comprar pão, pagar conta de luz. Viva se puder. Está predestinado estas coisas. Está predestinado que Deus vai colocar no coração de 10 nações, 10 chefes de nações. Apocalipse 7. Um projeto, um intento, um plano que Deus bolou. Deus disse na sua palavra, Ele vai colocar na mente, no coração desses homens, esses 10 homens. E esses 10 homens, a uma boca terão só uma ideia, a ideia de Deus, que é dar à besta a autoridade deles. Deus quer que isso aconteça e vai acontecer. Deus quer que isso aconteça e vai acontecer. Quem poderá invalidar o que Deus predestinou? Deus predestinou que no 7º período a igreja seria arrebatada. Quem é que vai desfazer isso? Por mais que dê explicações mirabolosas na internet, enganando os incaustos, os inconscientes, os bêbados, os embriagados de Efraim. Porque muitos são embriagados e não podem discernir. Então estão comendo comida estragada. Deus encheu a Bíblia de número 7, do tempo 7, do período 7. Enoque, o 7º, depois Deus arrebatou. Deus deixou vários sinais que no 7º período Ele vai tirar a igreja. Quem vai validar isso? Podem falar o que quiserem, mas Deus vai cumprir essa palavra. Aleluia. Podem falar bonito, não errar as palavras como eu erro muito, mas Deus vai cumprir essa palavra. Então, amados, todas as coisas juntamente contribuem para o bem dos que amam o Senhor. Se hoje vocês têm dificuldade, irmão, tira isso de letra. Olha para o céu, glorifica o Senhor, porque se ficar aqui, o lamento vai ser muito grande. Sabemos que a igreja só vai subir quando o anticristo se manifestar publicamente. Já está aí. Eu não sei ainda quem ele é. Alguns dão seu palpite e sua opinião. Eu ainda não sei. Eu sei que quando ele se manifestar, a Bíblia diz, ele vai se manifestar, vai dizer. Vai ser algo visível, não algo duvidoso, algo em que as nações vão colocar o olho nele e vão elegê-lo. E ele vai começar o seu domínio com a igreja aqui. Só que, quando a coisa começar, Deus tira a igreja para continuar a grande tribulação, e aqueles que, na verdade, não tiveram em condições suficientes de saírem da terra, ficarão aqui para que as suas vestes sejam lavadas. Não, no sangue do Cordeiro, não, no seu próprio sangue. Não será como no tempo da graça. O Espírito Santo não estará aqui. O sangue de Jesus não estará aqui protegendo ninguém. Ninguém será protegido. As pessoas vão pagar com a vida o seu próprio sangue. Está escrito, assim será, está predestinado. Amém? Amém. Deus nos abençoe.